Olá! Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho das atualizações inseridas pela nova NBR 6492, que trata da documentação técnica para projetos arquitetônicos e urbanísticos. Nessa aula, nós vamos destacar apenas os seguintes pontos. Os pontos da NBR 6492 relacionados ao anteprojeto e ao projeto executivo, que são dois tipos de desenho integrantes do desenho técnico arquitetônico. A NBR 6492 fala da documentação completa do projeto arquitetônico, ou seja, da documentação gráfica e da textual. Mas na aula de hoje nós vamos tratar apenas de pontos relacionados à documentação gráfica do anteprojeto e do projeto executivo. Além disso, nós vamos tratar também dos projetos arquitetônicos e urbanísticos, anteprojeto arquitetônico urbanístico e projeto executivo arquitetônico urbanístico, somente a parte gráfica desses dois tipos de projetos. As principais alterações que a NBR 6492 promoveu em relação às normas anteriores foram alterações relacionadas a nomenclaturas, aos tipos de linhas utilizados no desenho e a elementos gráficos, desenhos integrantes dos documentos gráficos do projeto executivo, que não haviam nas normas anteriores. Primeira alteração relacionada à nomenclatura é quanto à denominação do termo planta baixa. Nessa nova edição da norma, o termo planta baixa foi substituído pelo termo planta. Simplesmente, a planta representa o corte em vista superior do térreo da edificação. Quando a planta é obtida em pavimentos diferentes do térreo, ela passa a se chamar planta de pavimento, conforme o item 3.18. Além da alteração da denominação da planta baixa para planta, houve também a definição da altura do plano de corte de obtenção da planta, conforme o item 4.1.2a sobre os desenhos, há uma nota que se recomenda que a altura do plano de corte da planta baixa seja de 1,5 m em relação ao piso. E essa mesma nota ela faz um alerta de que essa altura não é uma altura fixa. Por quê? Porque podem haver elementos construtivos que não sejam representados no desenho da planta quando se passa o plano secante de corte na edificação para a representação do desenho. Então, nesse caso, a altura pode variar. Outra denominação que foi alterada pela NBR 6492 de 2021 corresponde ao termo planta de locação, que foi substituído por planta de implantação, conforme o item 3.17. Quanto às alterações de elementos de desenho, a NBR 6492 de 2021 passou a recomendar também a representação de cortes verticais e longitudinais com marcação nas fachadas. É possível fazer esse tipo de representação que antes não é, conforme o item 3.11. Porém, esse item ele não é esclarecido como que deve ser feito nos anexos da norma. Os anexos dessa nova edição contêm todas as explicações de forma gráfica de como as representações podem ser feitas. E no caso desse item 3.11, da representação de cortes nas fachadas, essa explicação não é apresentada no anexo A. Uma outra alteração bem relevante, que antes não era praticada nas antigas edições da NBR, é quanto ao tipo de linha utilizado para marcação, para projeção de marquises, beirais do telhado e coberturas que nas edições anteriores eram feitas em tracejado. Agora, a marcação dessas projeções na planta baixa são linhas traço 2 pontos, conforme a gente pode observar na indicação da apresentação. Um outro item que foi melhor esclarecido no anexo A é quanto à representação dos elementos tocados pelo plano de cortes no desenho arquitetônico, sejam cortes verticais, longitudinais, ou sejam os cortes para a obtenção da planta. Como que essa representação pode ser feita? O anexo A ele oferece as duas opções de representação, a representação com achuras e a representação sem achuras. Na representação sem achuras, deve-se utilizar linhas extra largas para representar os locais por onde o plano de corte passou para a obtenção daquele corte representado no desenho, seja um corte vertical, seja o corte de obtenção da planta. Caso o projetista queira representar
as paredes tocadas pelo plano de corte por achuras, deve-se utilizar linhas largas para representar a delimitação das paredes e as achuras em linhas diagonais com linhas finas internas às paredes. Aqui tem alguns exemplos dos tipos de linhas utilizados no desenho arquitetônico e com as suas principais aplicações. É importante destacar que na tabela A.1 se define quando utilizar linhas contínuas extra-largas, contínuas largas e estreitas. Porém, esses três tipos de linha integram os diferentes grupos de linha presentes no desenho arquitetônico. E a NBR 6492 ela não esclarece bem quando utilizar cada grupo de linha. É importante destacar também que cada grupo de linha, que é a informação presente aqui na tabela A.2, é definida pela medida da linha larga de cada um dos grupos de linha, né? Conforme a gente pode observar, as duas colunas, grupos de linhas e linhas largas, são iguais. As linhas extra largas costumam ser o dobro das linhas largas de cada grupo de linhas e as linhas estreitas costumam ser metade da medida das linhas largas de cada grupo de linha. Uma outra alteração importante presente nessa nova edição da NBR e que não estava presente nas edições anteriores é quanto à simbologia de fechamento de cota. Antes era permitido só fazer a cotagem no desenho arquitetônico com cotas em que a simbologia de limite da linha de cota correspondia à barra de 45 graus, que é o primeiro exemplo, ou os pontos. Agora é permitido também realizar a cotagem utilizando o símbolo de setas nos limites da linha de cota, ou seja, no local onde a linha de cota cruza com a linha auxiliar. E é importante destacar também, e é uma regra que já havia nas outras edições anteriores da norma, mas que poucos arquitetos, desenhistas, técnicos e edificações costumam utilizar nos desenhos. Acredito que por desconhecer como se faz essa configuração, que é a representação da cotagem sempre em metros. A maioria dos desenhos em CAD são feitas em milímetros ou em centímetros quando se trata de desenho arquitetônico e são poucos os cadistas que configuram a cotagem em metros. Esse é um ponto que tem que ter bastante atenção, porque a medida oficial do desenho de construção civil é metro. Além disso, é importante destacar que as linhas de chamada do desenho arquitetônico devem ter inclinação de 45 graus. Conforme o exemplo. Outro ponto importante é a definição da cotagem do vão das esquadrias, né, quando se insere essa cota junto com as demais cotas do desenho. Considera-se sempre na cotagem dos vãos das esquadrias a medida do vão com as forras, né? Ou seja, a medida entre a parte externa das forras, a medida entre a parte interna das forras vai ser informada junto com o bloco de desenho da porta, no caso. Tá? Então, a cotagem do vão de uma porta, do vão de uma janela, considera-se a partir das medidas externas das molduras, ou no caso dos batentes ou forras das portas, e no caso das molduras das janelas, que tem um exemplo para a porta. Outro elemento de desenho importante, e que foi um dos pontos que eu considero que foram melhor esclarecidos nessa nova edição da norma, corresponde à configuração dos textos no desenho de projeto arquitetônico. O estilo da fonte procadista é de livre escolha, porém com algumas restrições, né? A fonte não deve ter serifa. O que é a serifa? A serifa corresponde ao prolongamento nas extremidades da fonte. Aqui, esse primeiro exemplo, temos um exemplo de fonte com serifa, e aqui temos um exemplo de fonte sem serifa. Fonte sem serifa, ela permite uma comunicação mais clara e objetiva, que é o foco principal do desenho arquitetônico, comunicação e desenho técnico em geral. Já quanto ao tamanho da fonte, a configuração dos pontos da fonte vai depender da altura do espaço da legenda destinado aos campos escritos. Por exemplo, aqui nessa tabela do anexo A, foi bem explicado como que as fontes devem ser configuradas, né? Se eu tenho um espaço com altura de 7 milímetros para escrever no meu desenho de projeto, eu vou configurar
o tamanho dessa fonte para 28 pontos, por exemplo. E aqui ao lado, no lado de direita, tem os exemplos de configuração dos espaçamentos das fontes. Como que isso se aplica no CAD, né? É interessante a gente desenhar as linhas, os espaçamentos entre linhas para a escrita no desenho técnico e depois de colocar numa layer e ocultar aquela layer na hora de imprimir ou apagar as linhas auxiliares. Aí, quanto à execução, fica ao seu critério. E é interessante inserir, fazer o desenho das linhas até para auxiliar na hora de desenhar a caixa de texto e visualizar melhor a configuração das fontes conforme a norma. Aqui tem um exemplo de representação dos materiais em desenho técnico, né, dos tipos de achuras utilizados para representar cada material. Lembrando que a achura é sempre linha fina. E por fim, né, a maior alteração que houve nessa nova edição da NBR permitiu a inclusão de um item que não havia nas edições anteriores, ou seja, deu-se a opção para incluir desenhos tridimensionais, tanto no projeto executivo arquitetônico, quanto no projeto executivo urbanístico, além de outros elementos que não competem ao desenho técnico, outros elementos de mídia, mas relacionados aos elementos de desenho técnico que foram permitidos nessa nova norma, estão a representação das perspectivas interiores ou exteriores, ficam opcionais, parciais ou gerais, ou seja, podem ser representadas perspectivas de cômodos individuais ou de toda a edificação, ou de algumas partes ou de detalhes construtivos do projeto, e também a representação de maquetes construídas em escala ou maquetes eletrônicas, né, que seria o famoso rendering, né, interior ou exterior da edificação. Isso vale tanto para o projeto arquitetônico, conforme o item 5.7, quanto para o projeto urbanístico, no item 11.1.2. Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês a respeito das atualizações feitas pela nova NBR 6492. E espero que tenham gostado. Compartilhem o conteúdo, curtam o canal e ativem o sininho caso queiram estudar um pouco mais a respeito do desenho técnico, conhecer um pouco mais a respeito do desenho técnico e suas aplicações.